vocês, nós veríamos agora a extinção do contrato quando esse pedido pode ser feito pelo contratado. Quer dizer, o contratado, em alguns casos, ele tem direito à extinção do contrato. E a lei elenca quais as hipóteses que o contratado tem o direito de extinção ao contrato que ele firmou. Então, vamos ver quais são as hipóteses. Primeiro, supressão por parte da administração de obras ou serviços, ou compras, para nós, no nosso caso é obra e serviço de engenharia, né? Que acarreta modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no artigo 125. Então, significa o quê? Eu falei para vocês que, quando eu falei da alteração contratual, que os limites eram 25% e 50%. 25% para as questões, obras e serviços, e, para o nosso caso, obras e serviços para os nossos casos, né, serviços de engenharia e obras, né, e 50% para reformas. Lembra que eu falei? Então, esse limite tem que ser respeitado. Mas eu falei também que poderia ultrapassar. Eu vou trabalhar com 25% aí, tá, pode 50% ou 25%. Vou trabalhar com 25% em caso de obras e serviços de engenharia, tá? Não vou falar de reforma, que não, só para dar os exemplos, fica mais fácil para nós, tá bom? Vamos supor que você precise suprimir 20% de um contrato qualquer de obra ou serviço de engenharia. Pode? Pode. Pode ser unilateralmente? Pode. O contratado é obrigado a aceitar? É obrigado a aceitar. E mais que 25%, não sei se vocês lembram o que eu falei, é possível você suprimir mais que 25%? É. Porém, não pode ser unilateralmente. Tem que o quê? Tem que haver uma aceitação. Tem que ser de comum acordo. O contratado tem que aceitar suprimir. Tá. E se a administração quiser suprimir mais do que 25%, mais do que 25%, tá? E o contratado não aceitar essa supressão, o que ocorre? Se ocorrer isso, dá ao contratado o direito de extinguir o contrato. Ele pode dizer assim, até 25% sou obrigado a aceitar a supressão. Mais do que 25% não sou não. Prefiro rescindir esse meu contrato. Fazer uma extinção através de uma rescisão contratual. Então, isso é uma das hipóteses em que o contratado tem o direito à extinção do contrato. Uma outra hipótese, a suspensão da execução do contrato por ordem escrita da administração por prazo superior a 3 meses. Está o contratado executando o contrato, aí a administração quer suspender esse contrato por mais de 3 meses. Isso dá o direito do contratado, dá o direito ao contratado de pedir, então, que se extinga aquele contrato. Se for para ficar mais de 3 meses parado, eu prefiro que ele se extinga. Ele tem o direito de requerer isso. Perfeito? Tranquilo? Então, esse é o segundo caso. Terceiro, repetidas suspensões que totalizem 90 dias. Não é 3 meses direto, não. Mas é 10 dias aqui, 20 dias lá, 30 dias aqui, mais 15 dias lá, vai somando tudo isso. E isso ultrapassa 90 dias. Tá? Fica várias suspensãozinhas que a somatória delas dá mais de 90 dias. Mesmo que haja pagamento obrigatório de indenização pelo sucessivo e contratualmente imprevista desmobilização e imobilização, né? Cada vez que mobiliza, desmobiliza, paga. Mas essa suspensão picotada, tá? Pode dar o direito, se ultrapassar 90 dias o seu somatório, dá o direito ao contratado de solicitar a extinção daquele contrato também. Tá? Quarta possibilidade. Atraso superior a 2 meses contados da emissão da nota fiscal dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela administração por despesas de obra, serviço e fornecimento.
executou o serviço, foi feita a medição, solicitou o pagamento, emitiu nota fiscal, passou um mês, nada de... Aqui no nosso decreto estabelece que 30 dias nós temos no máximo para pagar uma medição. Passou aqueles 30 dias, nada. Ele pode continuar a executar a obra? Ele deve continuar? Deve. Até quanto? Até 2 meses, gente. Lembre que na lei anterior era 90 dias, agora 2 meses. Tá? 2 meses. Então, deu 2 meses, não recebeu o pagamento. Tá? O que vai acontecer? Ele pode pedir a extinção do contrato. Perfeito? Então, mais um motivo para pedir a extinção do contrato, ou não pagamento, né, naquele prazo que a lei estabelece, que é 2 meses. Outra questão da não liberação pela administração dos prazos contratuais de área, local, objeto para execução da obra, serviço, fornecimento de fontes materiais natural. Quer dizer, não foi liberado. Então, se não foi liberado a área para ele trabalhar, certo? Ele não pode executar aquela obra, fazer aquele serviço. Ele não tem material. Não tem, por exemplo, não foi possibilidade de ele utilizar uma saibreira qualquer, não está licenciada, por exemplo, tá? E ele não conseguiu, não liberaram para ele. Ele tem o direito, se correr isso, de pedir a extinção do contrato. Tá? Inclusive, nesse prazo, tá? Nesse devido prazo, ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contratado à administração, relacionadas também à questão da desapropriação, não foi desapropriado, desocupação de áreas públicas, licenciamento ambiental, aquelas mesmas questões novamente voltam aí como um direito do contratado de requerer a extinção do contrato. Gente, essas hipóteses que eu estou falando aí, todas essas hipóteses que eu falo de não pagamento, não desapropriação, etc e tal, todas essas que eu falei para vocês aí, elas têm uma seguinte disposição. Elas não serão admitidas, tá? Não será admitido o pedido de extinção do contrato se for um caso de calamidade pública, um caso de grave perturbação da ordem interna, um caso de guerra, bem como decorrerem, lógico, de ato ou fato que o contratado tenha praticado. Não, e lógico, né? Ele não vai se beneficiar da própria torpeza, tá? Então, quando ocorre essa falta de pagamento, essa demora, tal, que todas aquelas questões que acabei de levantado, se for no caso de calamidade pública, de perturbação da ordem interna ou de guerra, não é admitida daí a extinção do contrato. Tá? É uma exceção que ela traz. Agora, interessante, ele não recebe pagamento, demora para tirar aquilo, fazer aquilo, todas essas questões que eu levantei para vocês, está demorando, tal, mas, puxa, ele não quer perder o contrato. Ele não quer suspender o contrato. Aí a lei diz que é assegurada ao contratado o direito de, ao invés de pedir a suspensão do contrato, pedir a extinção do contrato, ele não pede extinção, ele pede a suspensão do cumprimento das obrigações que foram assumidas, até que se normalizem as coisas. Perfeito? Perfeito? Então ele diz assim, não, faz o seguinte, enquanto você, por exemplo, não estou me pagando, já passou 2 meses, mas eu não quero extinguir o contrato, eu quero tocar esse contrato até o final. Vamos suspender enquanto isso, fique suspenso até que vocês fiquem novamente bom das pernas, né? E a gente possa tocar essa obra. Então, isso é também uma possibilidade interessante que surge para o contratado. É sempre admitido, lógico, o restabelecimento do equilíbrio financeiro do contrato, tá? Porque ele não pode também perder com isso, tá? Mobiliza, ele vai ter que restabelecer o reequilíbrio do contrato. Essa extinção do contrato ela pode ser feita tanto existem algumas formas de se extinguir o contrato. Primeiro, já vimos as formas, né? Por ato unilateral e escrito da administração. Tá? A administração, aqueles casos que ele não cumpre o contrato, etc e tal, coisa, não vai, né? A administração, um exemplo que eu dei, né? Apenas um dos exemplos, a administração, por ato unilateral, ela extingue o contrato. Tá? Ela determina essa extinção.
A não ser, lógico, que tudo que ocorreu foi por causa da própria conduta da administração. Aí, logicamente, é ela que não pode se beneficiar da sua própria ineficiência, né? Tá? Mas quando isso ocorre por um fato, por culpa do contratado ou por culpa de ninguém, uma questão de força maior, tanto fortuito, tá? Cabe por ato unilateral escrito da administração, tá? E outro, pode ser consensual, tá? Por acordo entre as partes. Como é isso? A lei traz, hoje, algumas formas de você resolver algumas questões sem entrar na justiça, mas meios alternativos de resolução de controvérsias, prevenção e resolução de controvérsias previsto na Lei 14.033. Então, é uma forma consensual, por uma conciliação entre as partes, por uma mediação, um mediador tentando dar uma solução para que ambos cheguem a um denominador comum, tá? Por um comitê de resolução de disputas, pessoas externas ao contrato que acompanham o contrato e podem dizer que é necessário extingui-lo. Há várias maneiras de fazer, desde que haja interesse da administração pública, da administração contratante, tá? E ainda a outra forma, por uma decisão de um árbitro. Tá? A lei permite que, para você acompanhar um contrato, você nomeie, ambas as partes nomeiem um árbitro. Se ocorrer problema, quem vai decidir a questão é esse árbitro, que é privado. Ao invés do Poder Judiciário resolver, é um árbitro que resolve. Tá? Então, e esse árbitro pode determinar também a extinção do contrato por algum motivo. Tá? Haverá uma cláusula compromissória entre as partes, contratante e contratado, que se comprometem a suas questões serem resolvidas por um árbitro e não pela justiça. Perfeito? Mas tem a força de uma decisão judicial. Tá? Então, é isso. Tá? E, logicamente, finalmente, por uma decisão judicial. Tá? Não há arbitragem, tal. O juiz decide extinguir o contrato por algum motivo também. Evidentemente que é possível. Tá? A extinção do contrato, ela não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro. Então, é possível, mesmo depois de extinto o contrato, haver o reequilíbrio econômico-financeiro deste contrato, que será dado, como já não há mais contrato, por meio não da rubrica contratual, mas por meio de uma indenização. Atenção, gente. Porém, é possível realmente dar o reequilíbrio econômico-financeiro depois de extinto o contrato. Porém, o pedido do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato. Ou, no caso de prorrogação, né, antes da prorrogação. Quer dizer, não pode primeiro acontecer a coisa, tá? Termina o contrato, por exemplo, acabou o contrato, e depois vem pedindo o reequilíbrio econômico-financeiro. Depois de acabar o contrato. Não. Aí a gente tem um instituto chamado preclusão lógica. Se ele não pediu antes, né? Então, precluiu esse direito. Ele deixou de ter esse direito. Perfeito? Tranquilo? Sempre a formulação do termo aditivo é condição para execução pelo contratado das prestações determinadas pela legislação. O que eu estou dizendo? Se você está numa obra, a regra geral é essa, gente, e precisa fazer algo que não está no contrato, não está na planilha contratual, não está na planilha contratual, mas precisa ter feito aquilo, tá? A regra geral é que, antes de ser feito, você tem que antes fazer o aditivo ao contrato. Depois que é feito o aditivo ao contrato, aí sim se executa o que tem que ser executado a mais. Essa é a regra geral. Mas essa lei, gente, essa lei traz uma exceção, que eu achei muito interessante, que não tinha nas leis anteriores, né? Ela diz que, realmente, para formalizar o termo aditivo é condição para a execução. Antes tem que fazer o termo aditivo. Ele diz isso, tá? Porque o contratado possa fazer o que deve ser feito. Salvo, assim que diz a lei, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação dos seus efeitos. Hipótese que a formulação deverá ocorrer no prazo máximo de um mês.
você está numa obra e precisa fazer algo que é urgente. Se você for esperar o aditivo, não vai adiantar mais fazer. Vai trazer alguma complicação, algum dano. Imagine só, você tem sei lá, a necessidade de fazer um muro de arrimo, senão vai desbarrancar e vai complicar a tua obra toda. Tá? Vai haver aí um acidente grave, ou patrimonial, ou até de pessoas, contra pessoas. Lógico que é urgente. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai mandar fazer. Lógico, gente. Anote isso. Aonde? Por exemplo, no relatório de vistoria de obras, ou num papel à parte, numa notificação à parte, numa ata, mas anote que houve esse trato para que a empresa vá fazendo. Enquanto isso, e imediatamente, se você for fiscal, encaminhe ao gestor do contrato para providenciar o aditivo daquele serviço. Esse gestor do contrato terá 1 mês para providenciar este aditivo. Perfeito? Isso é extremamente importante. Valeu, gente? Por enquanto é isso, mas continuamos ainda esse nosso papo no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.